Boa noite, Moser. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que foi essa volta ao Couto Pereira hoje? Como você avalia a vitória muito importante do Coritiba hoje? Nossa, feliz pela vitória. Apesar de ter sido um jogo duro, nós sabíamos que ia ser difícil pelo fato de primeiro jogo da temporada, depois de 15, 18 dias de treinamento, mas o jogo é muito diferente do treino, né? Nós tivemos um primeiro tempo bem duro, assim, iniciamos bem. Para mim, os primeiros 10 minutos foram bons, assim, criamos uma oportunidade boa com o Brumado, uma jogada de infiltração do Josué e o goleiro fez uma boa defesa. E ali provavelmente se faz o gol, a dinâmica do jogo talvez mudasse um pouco. E aí conseguimos ir para o intervalo com uma vantagem. Voltamos para o segundo tempo, iniciamos bem, mas eles fizeram um bom jogo, assim, tem que dar também crédito ao adversário. E aí, com o passar do tempo, eles cansaram um pouco e as nossas trocas foram positivas. Nós ganhamos na parte física, e aí acabou que quando eu fui fazer a troca do Bianchi já sai o segundo gol, enfim, acabou que os episódios também foram favoráveis a nós, mas assim, a grosso modo, 100 minutos depois de 15, 20 dias de treinamento, primeiro jogo da temporada, eu saio satisfeito por momentos do jogo. Nós precisamos ser sólidos os 100 minutos do jogo, mas é sempre um processo de crescimento, de entrosamento, enfim. O ideal é sempre você ser regular durante os 100 minutos, né? Mas, enfim, o importante foi vencer e, principalmente, teve momentos importantes do jogo que nós vamos trabalhar em cima disso, corrigir, óbvio, o que tem para corrigir. Mas, assim, foi uma vitória, a primeira da temporada foi importante, porque vencer sempre é importante. Boa noite, Moser. Boa noite. Agora serão 2 jogos seguidos fora de casa, né? Cascavel e Maringá. O planejamento da comissão técnica é utilizar só a equipe principal a partir de agora ou vai mesclar ainda com o pessoal do Sub-20? Nós pretendemos mesclar ainda. No domingo nós vamos com a equipe principal. E aí, só para contextualizar, né? Nós decidimos isso nos últimos 2 dias em Itu, porque os jogadores chegaram numa condição física boa, quase muito boa. E aí nós decidimos fazer também o jogo do Cascavel, porque eu preciso também ver outros jogadores, é uma oportunidade para rodar um pouco o nosso time contra um adversário difícil, com viagem, outro tipo de temperatura, então nós precisamos vivenciar esse tipo de coisa também. E é importante que os jogadores comecem a vivenciar até viagem, até a volta de ônibus também, porque assim, ao longo da temporada as logísticas não são fáceis, né? Então nós temos que vivenciar todo tipo de situação para realmente nos prepararmos para aquilo que vem por vir. Assim. Então nós vamos fazer o jogo de quarta-feira, o 20 vai fazer... nós vamos fazer o jogo de domingo, o Sub-20 vai fazer o jogo de quarta, e aí nós temos uma semana, depois do Cascavel, uma semana para o Clássico. Mozart, boa noite. Boa noite. Você tem um elenco e um time, principalmente, muito parecido com o que o Coritiba tinha no ano passado. Dos 11 titulares, hoje, 9 eram remanescentes da temporada 2024, onde o Coritiba não conseguiu os objetivos que queria. Foram 3 fracassos no ano passado. O que você tem feito de diferente para buscar um resultado diferente lá no final da temporada? Sim, eu não vou falar do ano passado porque eu não estava aqui, então, assim, vou falar do que eu estou vivenciando nesses 20 dias que nós estamos juntos. Assim, jogadores que estão tentando fazer as coisas que são treinadas, estão treinando no limite, caras que têm ética de trabalho, e isso me dá uma confiança grande que nós vamos melhorar, que nós vamos progredir jogo a jogo. Então, que seria até leviano da minha parte falar do ano passado, eu não estava aqui, então... E o fato de ter os jogadores remanescentes, eu vejo isso como positivo também, porque aí eu não sei trazer 10 jogadores, 2 jogadores, é importante esse conjunto, é importante esses jogadores que já se conhecem, aí é outro ano, é um novo ano, com outros objetivos. É importante que a gente rapidamente cresça, continue crescendo, porque a evolução, acredito que ela vai ser natural durante as partidas. E assim, jogo a jogo, assim, é óbvio que nós queremos, tudo que nós disputarmos, nós queremos conquistar, mas eu acredito sempre no jogo a jogo. É dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu vejo
que a minha equipe está evoluindo. Então, como que a gente vai fazer agora? Nos prepararmos da melhor forma possível para o Cascavel. Então, nós temos 3 dias entre descanso e preparação, escolher bem os jogadores, né? Não correr nenhum tipo de risco, porque é início de temporada, né? E é muito, 20 dias de treinamento assim, é muito pouco para, né, assim, é óbvio que eu sou um cara bem crítico assim, em relação ao meu trabalho. Nós podemos e vamos melhorar. Mas eu já vi coisas positivas. Vou te dar um exemplo simples. A atitude que eles tiveram ao longo dos 100 minutos, de lutar, de correr, isso é uma coisa bem positiva, que talvez seja uma coisa difícil de construir. Tem equipes que você fica 6 meses, 8 meses, você não consegue construir isso. Nós conseguimos rapidamente. Teve coisas para ajustar? Com certeza. Por exemplo, a nossa primeira fase de pressão. Em alguns momentos eles escaparam com o Thomas por dentro. Coisas que nós vamos corrigir. Não tivemos no primeiro tempo poucas posses mais longas para desgastar o adversário. Vamos corrigir. Erros técnicos, assim, até pelo primeiro jogo, por um pouco de tensão demasiada, que nós vamos melhorar. Enfim, tem coisas positivas e as coisas negativas, óbvio que nós vamos melhorar, mas assim, pensando em primeiro jogo, eu vejo coisas mais positivas que negativas. Então, e o grande desafio é seguir crescendo. Então, nós vamos crescer, não tenho dúvida disso. Boa noite, Mozart. Até pegando o gancho da pergunta anterior, assim, como é que é o processo de recuperação de confiança, né, de alguns jogadores? E até os 3, acho que marcaram os gols hoje, entra um pouquinho nisso, né? O Brumado, ele ficou muito visado pela torcida depois daquele gol contra que ele marcou lá em Mirassol, no ano passado. O Jamerson, altos e baixos, desde que chegou aqui no clube, tinha atuado bem com você no Guarani, né? O Bianchi até se emocionou ali, porque passou por muitas críticas no ano passado. Eu confesso que eu nunca tinha visto uma cena como essa, assim, um jogador que faz o gol e, né, se emocionou. Assim, mas é um menino que ele vai ser importante para nós, ele já está sendo importante para nós. Futebol 99% é confiança, e aí cabe a mim ajudá-los, mas o jogador também de dentro para fora, ele tem que recuperar isso. E nós, como que você convence teu torcedor? Jogando bem, vencendo, competindo. Eu acredito que essa confiança nós vamos resgatar de dentro para fora. Assim, não tem, eu posso vir aqui e falar 1 milhão de coisas, mas nós precisamos ter desempenho e vencer jogos. Eu acredito muito nisso. Assim, é a forma que você vai recriar esse vínculo com o torcedor. Tanto é que depois nós conseguimos aumentar o placar, o torcedor ele acabou nos empurrando e tivemos ainda a chance de ampliar, né? Mas essa recuperação de confiança ela vai ser bem importante para a nossa trajetória, porque nós precisamos fazer com que o nosso estádio seja difícil para o adversário e não para nós, né? Então, porque, assim, por experiência nos últimos anos, equipes que têm torcida como nós temos, ele tem que ser sempre o 12º jogador, aquele, né, o torcedor que empurra, enfim. Mas nós precisamos, com certeza, fazer a nossa parte. Então, eu acredito que nós vamos construir isso de dentro para fora, e o torcedor ele vai nos empurrar como nos empurrou hoje 70%, 80% do jogo, que já é uma coisa importante. Boa noite, Moser. Boa noite. Algo até interessante, né, na partida de hoje, por exemplo, ali na lateral direita, né? O Natanael foi seguir sua carreira fora, revelado aqui no Curitiba. O Rafinha retornando, né, que é cria também do Curitiba. E o garoto, né, o Felipe Guimarães, cria também do Curitiba. Queria que você falasse dessa confiança. Até no jogo de domingo, né, o torcedor ficou preocupado, né, com como que seria o mental dos garotos nesse momento. Queria que você falasse da confiança que vocês têm passado também para os garotos nesse momento. Bom, eu sou jogador, eu fui jogador da base do Curitiba também, né? Então, assim, o Curitiba historicamente é um clube formador, né? E a questão a escolha do Felipe foi baseada nos treinamentos, né, que nós tivemos no início aqui, né, na nossa preparação aqui em Curitiba, e do período que nós ficamos em Itu. E aí eu optei por iniciar com ele, e assim, ele fez um jogo bem sólido, né? Ele estava fazendo, e ele, como ele cresceu com o Ronier, eles se combinam bem, né? O Felipe é muito sólido defensivamente, então dos motivos que nós optamos por ele também foi isso, né? Solidez defensiva, consegue chegar bem na frente. Eu fiquei feliz aí com o jogo dele, feliz com o retorno do Rafa. O Rafa dispensa comentários, né? Entrou e deu, assim, ele deu uma, parece que o jogo fica mais lento, né, quando o Rafa está no jogo, e aí conseguimos ter um pouquinho mais de posse, um pouquinho mais de controle, combinações laterais, né? Até poderíamos, de repente, ter criado um pouquinho mais.
Mas assim, nós vamos construir essa identidade, criar esse jeito de jogar. Vai ter jogo que talvez plasticamente não vai ser tão bom, mas nós precisamos competir de uma outra forma para poder vencer. Os jogos hoje são muito duros, né? Sim, hoje todo mundo tem informação, as equipes se preparam bem, nós enfrentamos um time que provavelmente tem um mês a mais de preparação em relação a nós, e isso faz diferença, faz diferença. Jogaram há 3 dias atrás. Então, assim, não existe jogo fácil, né? É uma utopia achar que você vai enfrentar o São José aqui, achar que vai ser um jogo ou outro. Não vai. Você precisa realmente competir e, por se tratar de um primeiro jogo, é óbvio que tem coisa para corrigir, eu sou o primeiro a analisar isso, tanto é que amanhã já vamos assistir o jogo justamente para ver aonde nós precisamos melhorar e o que nós fizemos bem para continuar insistindo naquele que a gente faz bem. Mas vencer o primeiro jogo, depois de 18, 20 dias de preparação, e ter principalmente momentos do jogo que nós fizemos coisas boas. Agora o desafio é no domingo, por mais tempo você ser sólido, ter mais controle, criar mais chances, oferecer poucas chances ao adversário. Esse é o nosso objetivo para o próximo jogo. Boa noite, Moser. Boa noite. Rafaela Azeira, do 12 Esportes. Eu queria perguntar de uma ausência, né, que teve hoje, que foi o De La Torre. Ele tá no DM. Eu queria perguntar o que aconteceu mais ou menos com ele, como é que se deu isso, e também se ele tá perto de estrear, se talvez dá para esperar ele pro Atletiba. Como tá isso? O Dela teve um desconforto no penúltimo dia em Itu, mas já está recuperado, amanhã já treina conosco e vai estrear no domingo. Então, assim, foi muito mais por precaução do que ele provavelmente estaria apto para ficar no banco e jogar uns 20, 25 minutos, mas por precaução, principalmente por se tratar de início de temporada, nós optamos por preservá-lo e ele estrear no domingo. Moser, prazer, Paulo Henrique da BR Esportes. Eu queria que você falasse por que da sua escolha do Maicon ser capitão. Ele que chegou recentemente no clube e já está com a abraçadeira. E qual a situação dele agora, que teve, acho que não sei se saiu por lesão, o que sentiu, o que deu ali com o Maicon? Não sei se foi lesão, aí nós não sabemos, é o doutor que está avaliando. Eu optei pelo Maicon pela questão realmente de experiência, um jogador, nosso capitão é o Rafa, né? Mas o Rafinha ficou no banco, e aí eu optei pelo Maicon, poderia ter sido o Josué. Então, assim, nós temos algumas lideranças no clube, mas não nenhum motivo específico, muito mais pela realmente a questão da experiência do Maicon. Mas o nosso capitão é o Rafinha, tanto é que quando o Rafa entrou, ele se tornou o capitão da equipe. Moser, boa noite, André Cavalcante, RPC. Você já falou rapidamente sobre o Rafinha algumas vezes, mas queria que você falasse um pouco mais sobre a utilização dele ao longo da temporada. Nas vezes que você utilizar a equipe principal, ele vai estar sempre disponível, essa minutagem vai ser calculada para evitar lesões, como que deve ser trabalhado, e também com relação à parte tática de posicionamento dele em campo, exclusivamente lateral direito, você pode ao longo do ano buscar nuances, outros posicionamentos para ele? Assim, em relação ao Rafa, foi ele que se colocou à disposição de ficar no banco hoje. O nosso planejamento com ele era para domingo e ele se colocou à disposição que queria vir para a estreia. Então, assim, o Rafa é um jogador que assim, dispensa comentários, um cara que se cuida muito, tá? Ele chegou muito bem fisicamente, tanto é que jogou 30 minutos hoje e jogou muito bem. Em relação à utilização dele, vai depender tudo da exigência do jogo. Assim, o Rafa ele consegue fazer uma saída de 3 boa, sabe jogar por dentro, tanto é que ele fez algumas combinações por dentro, inclusive com o Giovani, com o Lucas Ronier, com o Vini, né? Então vai depender sempre do jogo, mas com certeza com o Rafa no campo nos dá possibilidades, e aí jogo a jogo nós vamos utilizá-los da melhor forma possível. Beleza, gente? Boa noite.